Olá, viajantes! Bem-vindos ao novo vídeo aqui do Moeda Galáctica. Sabe aquele momento em que você tem que dar uma respirada, uma relaxada, que você fica tentando pensar em coisas boas, mas não sai uma pessoinha da tua cabeça que você quer esganar? Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Senta num lugar confortável, pega a pipoca e vamos viajar. Lembro que eu ia no fliperama quando eu era criança jogar Street Fighter e quando chegava lá na máquina, uma das coisas que mais me deixava feliz era quando eu fazia um tipo específico de botão lá que eu acabava pegando o Evil Ryu, que era um personagem que era o Ryu, só que com uma roupa mais roxa, um olho vermelho, umas paradas meio assim. Ele era muito parecido com o Akuma e ele tinha vários poderes meio escuros, assim, que pareciam ser bem do mal, assim, bem poderosos, bem fortes, mas ele geralmente era um pouco mais devagar do que o Ryu normal e a vida dele acabava de uma maneira um pouco mais rápida. Então era um pouco mais difícil de jogar com ele, mas ao mesmo tempo você era muito mais forte jogando com ele. Eu tava pensando sobre isso esses dias e também um pouco sobre aquele primeiro vídeo que eu fiz, que a gente tava falando sobre sentimentos e que sentimentos são algumas coisas naturais, neutras e que a gente precisaria aprender a lidar com eles e que a gente foi construindo ao longo da história aquela história de que existem sentimentos positivos, existem sentimentos negativos e a gente não saber lidar com as partes negativas porque a positiva geralmente é muito mais atrativa. Depois, um pouco mais velho, eu fui pesquisar sobre o Evil Ryu, fui pesquisar sobre vários outros personagens que têm essa ideia da raiva, essa ideia do sentimento negativo, transformar eles em personagens mais fortes, em pessoas mais fortes e ao mesmo tempo serem do mal. Tipo, o quanto a gente abomina a raiva, o quanto a gente pensa na raiva como algo extremamente negativo e que a gente não pode ter. E às vezes a gente acaba se privando isso dentro do nosso coração e isso pode acabar se transformando numa coisa muito pior, que é o ódio. Esse sim, na minha concepção, é algo extremamente negativo, porque é quando a raiva se acumula e aí você acaba não tendo mais consciência do que você vai fazer. E eu fiquei pensando sobre vários personagens, né, em que a raiva foi sendo construída e fiquei refletindo sobre eles e até mesmo assim, de ver o quanto, como a sociedade assim de fãs de uma certa história acaba se moldando e vendo aquele personagem como X ou Y, como bem ou mal, como extremamente vilão, extremamente heróico, e qual que é a consequência disso? E às vezes eu fiquei pensando nisso, como esses personagens espelham a forma como a gente vê esses sentimentos. Só que a gente quer reprimir eles, a gente não quer pensar a respeito disso. Então vou pegar como exemplo o Darth Vader, que é um personagem que muita gente que é fã de Star Wars acaba gostando muito do Darth Vader, acaba curtindo a ideia do lado negro e tal, né? Porque, tipo, todo o Star Wars foi criado dentro daquela ideia da jornada do herói e que o Darth Vader seria o vilão, o grande vilão, que todo mundo deveria ter raiva, todo mundo deveria não querer que ele vencesse a coisa, e daí de repente você tem várias pessoas que acabam compactuando com a ideia do personagem, compactuando com a maldade do personagem. E eu achei isso intrigante. O sentimento da raiva, ele é extremamente importante pra gente. A gente não pode discriminar ele ou não querer ter a raiva. A ideia é que, na verdade, não é nesse sentido que talvez a gente pense de que você vai estar com raiva, você vai lá e você vai fazer uma coisa impensada. Porque, na verdade, quando você faz algo impensado, é o ódio, você está com ódio, e não é a raiva. A raiva, na verdade, é um tipo de sentimento que, junto com a tristeza, faz com que você saiba que você não está sendo, que as coisas não estão sendo justas para você, que as coisas não estão sendo corretas da forma que elas deveriam ser dentro do seu ponto de vista. E quando você sente raiva, na verdade, é quando você percebe esse tipo de coisa. E isso é muito importante pra gente, na verdade, para que a gente não seja passado para trás ou que a gente acabe não sendo atacado. Quando você sente raiva de algo é porque você percebe que tem alguma coisa errada. E isso é muito importante. Por isso que quando a gente vê um personagem como Darth Vader, por exemplo, ele sucumbir ao lado negro, ele se tornar aquela legião, aquele império, é a partir quando ele vem com aquele império, que ele começa a destruir as coisas, é a partir do momento que ele percebe que ele tá com ódio. Por isso que as coisas acabam acontecendo da forma que elas acontecem. O Darth Vader acaba descobrindo que ele tá com ódio e ele resolve desistir dessa ideia de ser uma pessoa odiosa. Mas quando ele tá com raiva, é o momento em que ele tá percebendo que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam tomar outro rumo. E é nesse sentido que eu digo que a raiva é importante, porque quando você sente raiva, você percebe que você tem que fazer alguma coisa para que
fique diferente as coisas, para que elas fiquem melhores, para que elas fiquem boas, de acordo com o teu ponto de vista, o teu olhar, no sentido de que você está sendo prejudicado, você está sendo ameaçado de alguma forma, então você sente raiva porque você quer que aquilo mude. Só que quando você sente a raiva, é diferente de quando você sente ódio, porque quando você tá com raiva, você consegue pensar, você tem domínio sobre o que você vai fazer, então você consegue arquitetar algum plano, você consegue criar uma estratégia, pensar em um formato mais pacífico de resolver aquela situação. Agora, quando você tá com ódio, você acaba atingindo as pessoas de uma forma que você não deveria, você acaba tentando resolver de uma forma que você não deve resolver, porque você vai gerar mais raiva, você vai gerar mais ódio, porque você vai estar fazendo uma forma que também é contrária à visão do outro, e você não vai estar deixando claro qual que é a tua visão, você não vai estar deixando claro o porquê que você está se sentindo ameaçado daquilo, e aí você se torna ódio, e aí isso vai acabando gerando maior, vai ficando maior, até que algo que você se arrependa muito aconteça. O Evil Hill, por exemplo, que eu comecei a falar nesse vídeo. O Evil Hill é um personagem que, como eu falei, ele tem seus prós e seus contras. Ele é um personagem muito mais forte, ele é um personagem que tem poderes muito mais fortes, só que ele é um personagem um pouco mais devagar, que morre muito rápido, ele morre muito fácil. É muito fácil de você derrotar o Evil Hill. Então eu fiquei pensando também sobre isso, né? Por que o mal ele é retratado como mais forte sempre, mas ele sempre é vencido pelo herói? Por quê? Por que o mal é desse jeito? E aí eu cheguei na seguinte conclusão também. Quando você tá com ódio, você acaba realmente ficando mais forte. Mas você fica mais forte para atingir as pessoas de uma forma errada. Você não fica mais forte para você atingir a pessoa e realmente, tipo, dar uma lição para ela, explicar um ponto de vista para ela. Você fica mais forte para realmente atacar de uma forma que vai prejudicar aquela pessoa. Você não vai disseminar o amor nesse sentido. Mesmo com raiva, você pode disseminar o amor. Mas nesse caso, você não vai disseminar o amor, porque você vai atacar ela de uma forma que faça com que ela queira revidar pra você. Porque ela também vai se sentir injustiçada, ela também vai se sentir atacada, ela vai se sentir mal com aquilo, e isso vai acabar gerando um ódio cada vez maior. Então, quando você tá com raiva, você consegue arquitetar o plano, você consegue arquitetar uma estratégia para explicar o teu ponto de vista para aquela pessoa, as chances dela resolver voltar para você com um entendimento, com uma resolução de situação, é muito maior do que você simplesmente atacar. Se alguém vem e xinga você revida com outro xingamento para ela, essa conexão vai continuar para sempre, você vai acabar não curtindo a pessoa, você vai acabar criando um rancor daquela pessoa, e às vezes você não para pensar de que aquela pessoa pode mudar, ela pode se transformar, ela pode eventualmente se tornar uma amiga sua, como aconteceu com várias pessoas comigo, assim, que no período de escola acabavam me maltratando e hoje acabaram sendo grandes amigos ou acabaram sendo colegas que até me ajudam profissionalmente e que me recolocam no mercado de trabalho quando eu preciso, por exemplo, porque o tempo passa, as pessoas mudam a narrativa delas, elas mudam o ponto de vista delas, e esse sentimento de raiva, de você sentir que você precisa mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa está errada, ele é muito importante para que você ajude na narrativa dessa pessoa, mas você não pode deixar com que isso se torne um ódio, você não pode deixar com que isso se torne uma coisa que vai fazer você prejudicar a outra pessoa. Se você for pensar dentro da lógica do Street Fighter ainda, quando você acaba batendo muito na pessoa, você enche a tua barrinha de especial e você consegue soltar um grande poder em cima dela e ficar com uma vantagem muito grande. Mas qual que é o retorno disso? Qual que é a coisa ruim disso? É que na hora que você acerta a pessoa com um especial, você faz com que a barrinha dela encha também e ela possa te acertar um especial também. E isso vai acabando gerando cada vez mais força, cada vez mais pra frente, cada vez mais raiva um no outro, vai enchendo cada vez mais o especial um do outro até se tornar um ódio que leva à derrota de um dos personagens. No caso do videogame, isso é uma coisa positiva, mas no caso da nossa vida real, isso é uma coisa negativa, porque depois que passa o teu ódio, depois que passa esse teu sentimento ruim, que fez com que você tomasse aquela atitude ruim, você vai acabar se arrependendo, você vai acabar ficando muito triste por ter feito aquilo, você não vai se sentir bem, você não vai se sentir feliz, acabar caindo numa tristeza muito pesada, porque você fala, cara, eu fui injusto com aquela pessoa. Aí você vai reverter a raiva pra você mesmo, só que daí você vai ficar com a raiva, que é você ficar pensando, putz, não deveria ter feito isso, que raiva de ter feito isso. E você fica pensando em várias estratégias que você poderia ter tomado naquele período, mas que você não tomou porque você estava
com ódio, você deixou essa raiva florescer dentro de você. Então quando você sente a raiva, que você vê que você está sendo injustiçado, a melhor coisa a ser feita é você pensar em como que você pode resolver essa situação de uma forma pacífica. E se blindar, sabe? Para que você não acabe gerando cada vez mais raiva, gerando uma situação cada vez pior. Você possa resolver isso de uma forma tranquila, calma, pacífica, sem briga, sem batalha, mas deixando claro que você foi injustiçado, deixando claro que essa raiva existe em você. Porque, como eu falei, o sentimento de raiva faz com que você entenda que você está sendo prejudicado. E você tem que usar isso para arquitetar um jeito de resolver a situação sem precisar que essa raiva se torne um ódio e sem deixar com que a raiva da outra pessoa também se torne um ódio. Eu sei que eu tô tendo um momento bem reflexivo, eu tô pensando bastante sobre várias coisas, eu tô querendo compartilhar com vocês, eu não sou dono da verdade, eu não sei se o que eu tô falando tá certo ou se tá errado, é uma percepção mais minha, uma percepção intrínseca minha, assim, sobre como a gente construiu esse lado de bom e ruim, como a gente tenta reprimir sentimentos, e às vezes a gente reprimindo esses sentimentos, a gente acaba estourando eles de uma forma não legal, de uma forma pior do que seria se você tivesse falado. Então, cara, acho que a mensagem que eu quero deixar é: se você estiver sentindo raiva de alguma coisa, na hora que você sentir raiva de alguma coisa, sabe, respira e fala com a pessoa que te deixou com raiva, ou com a situação que te deixou com raiva, sabe, fala, tipo, explana aquilo de uma forma que não seja agressiva com outra pessoa, para você não gerar um ódio, para você não criar um ódio. Usa a tua raiva para que você busque a justiça. Usa a tua raiva para você resolver as situações de uma forma pacífica, porque ela é importante para você entender que você foi injustiçado, e ela também é importante para que você deixe seu ponto de vista claro de uma forma pacífica, que a outra pessoa entenda e possa te ajudar a resolver. É ruim você criar rancor, é ruim você criar ódio de uma outra pessoa, porque você para de acreditar na ideia do amor, de que a outra pessoa também é um ser humano, de que a outra pessoa também tem as qualidades e defeitos dela, e de que a outra pessoa também tem os problemas dela para resolver. Então você para de acreditar nessa ideia do amor por causa do ódio, da raiva, e você passa a simplesmente abominar um tipo de pessoa e achar com que tudo que ela tá fazendo seja contra você ou extremamente negativo para você, sendo que isso não é verdade. As pessoas mudam de narrativa diariamente e elas preferem que tenha novos pontos de vista para que elas possam mudar e se tornar pessoas cada vez melhores. É nisso que eu acredito e é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias. Eu não sei se eu tô certo, eu não sou dono da verdade, como eu falei, mas é uma percepção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, diz pra mim o que você acha aqui nos comentários, se você curtiu essa ideia, se você não gosta dessa ideia, como você tem lidado com a raiva nas situações que você passa. E acho que é isso, é mais um vídeo aí. Espero que, se você tenha gostado, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, isso vai me ajudar muito. Compartilha com as pessoas que você ama, se você achou que essa mensagem foi legal. Mas é claro, se você se sentir confortável para fazer isso, se você tiver realmente a percepção de que isso é uma coisa boa a ser feita. E acho que é isso, até a próxima viagem.